Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, trazendo o nosso mestre bondoso, a nossa terra mental, nos sintonizando com a sua paz, com a sua harmonia, rogando a Ele e derrame a sua luz sobre cada um de nós, nos dando a clareza que esse momento necessita, a tranquilidade, nos mostrando o caminho, a tranquilidade e a paz. Que Jesus nos abençoe, os amigos espirituais dessa casa estejam conosco, e Maria de Nazaré está levando-se no nome de Deus, que assim seja, que assim seja. Vamos lá? Bom dia, mais uma vez. Para a gente continuar na nossa harmonização, a gente trouxe uma música para a gente começar essa conexão interior. Então, hoje a gente vai falar de nós mesmos. E nada melhor de falar de nós do que a gente se conecta conosco. E a música tem esse poder de nos fazer conectar com os nossos sentimentos. Então, a nossa proposta é que nesse momento a gente consiga fazer essa conexão para que a gente se torne mais aberto para falar um pouquinho de nós. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão, que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir a
cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Já harmonizados e entendendo um pouquinho o que a gente veio fazer aqui, a gente vai introduzir então o nosso estudo. E essa música ela fala exatamente do que é o nosso objetivo, do objetivo desse seminário. Esse seminário tem os objetivos principais, que é a gente se olhar, a gente vai falar da gente. Então a gente começa o nosso estudo com essa proposta. E esse estudo foi dividido entre nós, cada um escolheu uma parábola ou uma passagem, e dentro da sua vivência, a gente ia entender essa parábola. Claro, sempre com os ensinamentos, o mote principal de cada parábola, passagem, com a moral de Jesus, mas a gente ia aplicar a nossa vida. Então, a gente ia pegar o que a gente viveu e ia tentar encaixar. Então, vamos dizer que uma metodologia, vamos dizer, empírica, através das nossas experiências. Porque para falar do outro, a gente já falou por muito tempo. Principalmente, e isso agora eu falo por mim, quando eu interpretava as passagens de Jesus, as suas parábolas, muitas vezes eu olhava mais para fora do que para dentro. E não é à toa que eu escolho uma parábola que, para mim, ela tem um significado forte até então, que deve ser a maioria de vocês devem ter, mas quando eu olhei para ela mais próxima, eu vi quanto ela tinha a ver comigo nesse processo de autodescobrimento que estamos todos passando. Então, é uma metodologia mais empírica, a gente vai estar falando da gente. A gente usa uma bibliografia como base, as obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras complementares. Então, a gente faz uma pesquisa nesse campo e Joana de Ângeles é uma das autoras que mais vão dar subsídio para esse estudo. Por quê? Esse estudo ele é fruto, esse seminário, de todo o aprendizado que a gente teve quando a gente começou a estudar um pouquinho mais Joana através do Daniel Campos. Porque o Daniel, como psicólogo, ele fez um link de elementos da psique com a Joana, que também fala sobre elas à luz do Evangelho de Jesus. E aí a gente começou a perceber que aquela reforma íntima que a gente fala há muitos anos no Espiritismo, ela estava chegando para a gente agora instrumentalizada. E tem uma passagem muito interessante que eu vou ler para vocês, que está lá no capítulo 24, não conhece a vida embaixo do alqueire, que parece que eu nunca tinha lido na minha vida. E ela vai falar exatamente sobre esse momento, que a gente interpretava essas parábolas, esses ensinamentos, como uma proforma. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser para alcançar o reino de Deus. E ela fala de um segundo momento que a gente precisa refletir, que é aí por isso que Jesus também fala por parábolas. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o nome do nosso seminário é Jesus, o terapeuta da alma. Justamente como eu já falei, porque ele vem com esse intuito. Ele é a salvação de cada um através das suas mensagens. Então a gente começa a perceber que a gente tem que tirar a lanterna de fora e jogar para dentro. E a gente baseia aqui todo esse estudo, primeiro nas leis divinas, que regem absolutamente tudo, estamos todos aqui submetidos a elas. Todos. E em todas as passagens e parábolas, elas vão aparecer. Elas vão se mostrar. Então a gente vai falar da lei de adoração, de trabalho, de produção, conservação, destruição,
sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E cada um de vocês, em cada parábola, podem também achar alguma lei que está aqui que eu não vou citar, porque para mim passou despercebido. Então, hoje esse seminário é um convite a vocês também a fazer uma reflexão sobre o que a gente vai estar apresentando com a ótica de vocês. Então, a gente vai dar um tempinho depois para que vocês se coloquem, para que vocês possam colocar as impressões que se sentir à vontade e também colocar muitas coisas que às vezes numa parábola eu não percebi, vocês vão perceber. E vai ter algum ensinamento ali precioso sobre a ótica de vocês. Então a gente faz aqui uma exposição e depois a gente faz essa interação. Tá? A gente precisa valorizar as percepções de cada um, porque é assim que a gente acredita que o caminho tem que ser feito. O Evangelho é outra base desse estudo. Então a gente se baseou no Evangelho, tem as parábolas, essas parábolas que estão ali, a do joio e do trigo, do semeador, da figueira, o mordomo infiel e talentos, foram as palavras que nós escolhemos. Então cada um escolheu a sua e vai falar sobre ela dentro dos seus estudos, dentro da sua visão, das suas experiências, o que essas parábolas despertaram, por que falar delas, por que foi escolhido. E a gente tem também como base as mensagens dos mentores da nossa casa. Então, todos os estudos que foram feitos aqui são baseados nas orientações que nós recebemos. Nós recebemos orientações da irmã Sheila, que falava muito sobre o sentimento. Então, por isso é importante a gente olhar para a gente nesse processo. A gente começa aqui com esse apelo a vocês. Da Laurinda, que também pede a gente a questão de se olhar, de se sentir. A Laurinda é uma companheira que vem há muito tempo, bem antes da gente pensar em ouvir o Daniel, pedir esse autoexame. Isso é algo que ela sempre pediu para a gente se autoexaminar. Da vovó Conga, que ela fala sobre essa questão de aliar os estudos do Evangelho aos elementos da psique também. A gente dá funcionalidade ao que a gente aprendeu. Porque conceitos apenas, é o que eles falam ali também, os nossos mentores, eles servem apenas para ficar nos livros se a gente não utilizar. A gente precisa transformar esse aprendizado. Então, nosso objetivo aqui é tornar ele mais palatável para a gente poder se transformar. E a gente também se baseia em Joana de Ângelos, os elementos da psique, que é de onde o Daniel extrai também esse link dentro da área de formação dele, que é a psicologia. E para que isso tudo? A gente faz isso tudo por causa do processo individual de cura. Então a gente começa aqui a chamar muita atenção para a gente sair da visão macro e ir para aquela visão mais estrita. A gente precisa se olhar. E eu vou começar a falar com vocês sobre a parábola do joio e do trigo, que é a parábola que eu escolhi. Eu vou dizer o porquê que eu escolhi essa parábola. Essa parábola, para mim, ela tem um apelo muito forte quando ela fala da transição planetária. Então, eu bato o olho nela, a primeira coisa que me vem é a transição planetária. É a separação de quem vai continuar reencarnando no planeta Terra e de quem vai ter que habitar outros órbitos por incompatibilidade psíquica, vibratória desse planeta que está evoluindo. Bom, vivi uma vida inteira pensando apenas nessa ótica, que é uma ótica verdadeira. Mas aí, diante das necessidades que a gente vai tendo durante a caminhada, eu estava numa última palestra que falou sobre o joio e o trigo, e ela tinha também esse apelo sobre a transição, sobre a necessidade da gente se melhorar, para a gente decidir se fica ou se vai. Eu comecei a pensar no que a gente aprendeu sobre a questão dos complexos, que são essas energias que a gente vai criando dentro da gente de experiências vividas e que de alguma forma elas estão ali presentes e podem, muitas vezes, quando são negativos, atrapalhar a nossa caminhada. Principalmente quando a gente desconhece onde estão esses complexos, o que representam, o que eles são. Eu vou ler a parábola e depois eu vou pontuando para vocês e fazendo os links do que eu entendi como correlatos aqui. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atá-lo em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, isso se encaixa, porque a gente tem complexos bons dentro da gente, conquistas, tá? Eu vou usar a palavra virtudes e conquistas, para tudo aquilo que a gente já conseguiu, e temos também os vícios, as dificuldades, aquelas energias que ficaram ali de alguma forma, frutos de vivências passadas, que acabam sendo joios nesse terreno. Então, a semente que se joga na parábola, ela é a centelha divina. Essa boa semente é a centelha divina que ela atende cada um de nós. Então a gente recebe, todos nós temos, está ali para gravar a lei de Deus, tudo que a gente precisa para a gente trilhar o nosso caminho, uma caminhada mais rápida em direção ao Pai, está ali, essa semente. Aí depois dessa semente, eu fiz a analogia com os níveis de consciência quando fala que ele dormiu, mas enquanto todos dormiam, ou seja, a gente não ouviu falar em níveis de consciência, sono com sonho, consciência desperta, é onde pode estar cada um de nós nessa caminhada. Então a semente foi plantada, mas o nosso nível de consciência, muitas vezes, em algumas situações de sono, porque a gente pode ter diferentes níveis de consciência em diferentes setores da nossa vida. A gente dormiu ali. E ali, quando a gente dorme, a gente acaba se afastando também, no campo, a gente vai para o campo das ilusões, dos ensinamentos, do que Jesus falou. E quem é esse inimigo? Esse inimigo que aparece de repente. Somos nós mesmos, quando a gente não se olha, quando a gente só olha para fora. Então a gente acaba atuando como inimigo porque o nosso olhar não está para o nosso interior. A gente não está prestando atenção aos nossos sentimentos. A gente não está avaliando as nossas atitudes. E o joio está vindo ali, está vindo junto com o trigo. Ele está crescendo. Então, se eu não tiver essa percepção, essa iniciativa de começar a me examinar de fato, a questionar o que eu sinto, a questionar determinadas posições que eu tenho, pontos de vista, comportamentos, e o que vem dentro de mim, eu acabo adormecido, de alguma forma, olhando só para o exterior e criando máscaras. Eu vou criando máscaras para me adaptar. Uma porque eu não estou olhando para dentro de mim, eu não estou interessada nesse conteúdo interno. E outra porque eu vou ali criando subterfúgios para me adequar a essa sociedade. Então eu estou adormecido de alguma forma e sendo também um inimigo nessa passagem. Eu caracterizo aqui o joio como um complexo negativo, que é aquele que a gente precisa estar muito atento, principalmente quando a gente tem os nossos rompantes, ou até mesmo quando a gente tem comportamentos repetitivos, e sempre vai ter alguém que vai falar sobre esse comportamento. E a princípio a gente vai negar, a gente não vai reconhecer, porque ele já está tão automatizado que às vezes a gente nem percebe. Está ali. Então esse joio está ali, está crescendo durante todo esse processo. Então a gente falou sobre essa semeadura, a gente fala do joio do trigo, e aí os servos perguntam para o Senhor quer que a gente tire? Ele diz que não. Quando ele diz que não quer que tire, ele está falando o quê? Que essa semente, essa
planta, as duas precisam de um processo. Elas precisam crescer. Elas precisam subir, vir à tona, para que se possa identificar quem é quem. E isso vai muito de encontro com a lei de justiça, que a gente vê como ela é reeducativa e reabilitadora. Ela não é uma justiça punitiva. Jesus, quando vem, ele fala diretamente o que deve ser feito. A gente precisa ser caridoso, fazer o bem, ele deixa isso muito claro. Então, para aqueles que estão no nível de consciência de sono, eles têm ali essa condição de seguir. Mas é um seguir como está lá no capítulo 24, parece que eu nunca tinha lido isso na minha vida, pro forma, como uma regra de conduta, sem passar muitas vezes pelo crivo da reflexão. Eu preciso ser caridosa, mas eu não estou conseguindo ser caridosa em determinadas situações. E eu não sei por que eu não sou. E aquilo ali pode me gerar culpa, porque eu não olhei para dentro de mim. Eu só sei que eu preciso fazer a reforma íntima, eu só sei que eu preciso me transformar, eu preciso ser boa, mas eu não consigo ser boa. E aquilo ali gera culpa. A gente dificulta o processo. Por quê? A gente não consegue refletir. Então, muitas vezes, esse estado de sono, a gente precisa também entender os nossos irmãos que estão neles em alguns quesitos, que muitas vezes ele, por essa condição pro forma, essa atitude de fazer o que tem que ser feito, ele já está caminhando. Joana de Antes fala sobre isso. E ela diz o seguinte, eu entendi. Bom, vou seguir aqui o raciocínio e vou falar o pensamento dela aqui. Quando puderes, postergue a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. O que ela está querendo dizer? Que enquanto a gente não pode vencer essa força, enquanto a gente não entra em contato para identificar, para sentir, que a gente use como freio mesmo as más condutas para a gente não cair no abismo. Então, até no estado de sono, a gente tem capacidade de evoluir. Mas o que a gente precisa hoje, nesse momento que a gente tem, esse conhecimento que nos chegou, que nos chega desde muito tempo, e com as obras complementares vem elucidando mais, é a condição de refletir. A gente precisa se conhecer e refletir sobre isso. Então, a gente segue e a gente vai vendo aqui os complexos positivos, as nossas conquistas, que são muitas. A gente tem muitas coisas boas que nós conquistamos, que também estão dentro de nós. Mas o motivo que o Senhor fala para o servo, não arranca agora, deixa crescer. Deixa crescer, ou seja, deixa vir, vai conhecendo, vai observando, vai olhando. Porque se a gente arrancar de qualquer jeito, a gente se violenta. E a gente não vai conseguir, muitas vezes, perceber as diferenças. E depois disso, que ele fala sobre esse processo, que é o processo de esperar tudo isso acontecer, como eu já falei, vem o momento da colheita. Quando acontece a colheita? Quando eu já passei pelo processo, eu já identifiquei esse complexo que está me atravancando, que eu comecei a entrar em contato com ele, que eu comecei a sentir, eu já posso ir ali, através de ir gastando ele, através dessa consciência, dessa lanterna interna, eu já posso ir colocando ele em feixes e ele vai sendo queimado. Então, esse joio, ele é queimado, é um processo natural. Mas antes dele acontecer, eu preciso olhar para dentro. Então, eu preciso identificar. Aí, a partir daí, o processo acontece. Eu já tenho consciência que eu sou uma pessoa controladora, eu tenho consciência que eu sou uma pessoa egoísta, e eu vou lidando com isso. Aí, as máscaras já começam a cair. Por quê? Eu já não estou agindo tanto contra mim, eu já estou olhando mais para mim. E o processo vai se dando até o momento que, naturalmente, com a ajuda do selvo,
desse Deus interno, a gente vai conseguir reintegrar tudo isso. Então, o celeiro é quando a gente consegue reintegrar. A gente reintegra ali, ou seja, tudo que é bom que a gente construiu a partir das nossas vivências e o que precisava ser transformado, transmutado, queimado, foi sendo ao longo do caminho. A gente consegue isso tudo numa vida? Não. A gente consegue isso através de muitas vidas. O importante é que a gente comece esse processo de autodescobrimento, de se ver, de se olhar para a gente conseguir seguir. E esse chamado já vem há muito tempo. Há 2000 anos Jesus esteve aqui, falou da sua doutrina, falou aos corações. E quando se falava em reino de Deus, o reino de Deus muitas vezes tinha uma característica externa. Era para ser conquistado fora. Em quanto tempo a gente veio com essa concepção que o reino de Deus está sempre na responsabilidade do outro, nunca nossa. E a gente às vezes já tira assim, poxa, mas eu já não mato mais ninguém, eu já não roubo, eu sou uma pessoa honesta, então a responsabilidade até da transição está no outro que está fazendo besteira também. Ele vai embora. Eu não, eu vou ficar. Mas na realidade, Jesus pediu para a gente se olhar. Ele não pediu para a gente vigiar o nosso irmão, para a gente ser juiz do nosso irmão. Momento nenhum. Ele falou que o reino dos céus é construído em cada coração. Então essa proposta é individual. Só que naquela época, a maturidade que a gente tinha era de uma criança. A gente não conseguia entender. Então até a forma de parábolas, muitas vezes, era para conseguir, através de uma gente conta uma história para uma criança, passar aquela moral. Mas para aqueles que já tinham desenvolvimento moral intelectual com os discípulos, ela já imprimia uma necessidade de reflexão, que é o que está ali no capítulo 24, quando fala desse segundo momento, que os discípulos já tinham condições de refletir. E aí passa Jesus, depois a gente tem Kardec, em 1857, vem o Espiritismo, o Consolador Prometido, ele ilumina, naquele momento, dá a luz necessária que a gente tinha necessidade de ter, porque a luz não é jogada ao léu, como Joana diz, ela não é lançada de qualquer maneira, ela é aos poucos gradativa de acordo com a nossa evolução. Quando Kardec chega naquela época, a gente já tinha condição de assimilar melhor esses ensinamentos, entender. E depois de Kardec, a gente vai recebendo o que? A gente recebe André Luiz, através de Chico, que ele vai falar também do mundo espiritual, ele vai falar sobre questões morais mais fisiológicas com muito mais força. E vem Joana de Ângeles, no primeiro livro, Jesus e a Atualidade, que já começa essa série psicológica em 1989. Olha a caminhada que a gente faz para chegar aqui. Ele já falou isso há 2000 anos atrás. A mensagem era pessoal e transferível. A transformação só se dá no coletivo quando a gente individualmente se transforma. Então, isso é um chamado o tempo todo. E hoje a gente já não tem mais desculpa da gente não fazer o que precisa ser feito. Então, hoje a gente entende, e eu acredito que em muitos locais, como na nossa casa, o como é fazer essa reforma íntima, falada como jargão espírita há décadas. A gente tem um instrumento agora. Então, é necessário a gente tomar posse desse conhecimento. E o que me tocou nessa parábola foi colocar essas questões dos aspectos da psique, como a questão do complexo, tem o self, tem os níveis de consciência, essa reintegração que reintegra no self, as máscaras que a gente cria, porque a única pessoa que obsta a nossa caminhada somos nós mesmos quando a gente não olha para dentro, para fazer um link da funcionalidade a isso, porque nada disso foi inventado de repente. A casa não mudou um tipo de metodologia, pelo contrário, a casa está aprofundando numa proposta de Joana de Ângeles de autoconhecimento baseado no Evangelho e na obra de Kardec dos Espíritos. Então, isso me tocou muito. Então, assim, a minha apresentação tinha esse intuito de começar falando justamente, fazendo link nesses aspectos, que foi o que me tocou. E a gente percebeu, assim, como eu falei, que foi bem empírico tudo, né? A proposta era trazer as nossas experiências.
Ótimo, cada um fez a sua análise, todo mundo com bastante autonomia e liberdade. E daqui a pouco a gente começou também, dentro do nosso convívio, para a gente conseguir acertar, percebendo muitos aspectos. E eu percebi mais ainda alguns aspectos meus que me deixaram extremamente, como é que eu vou dizer? Vamos falar desestabilizada mesmo, tá? Mas eu estou bem hoje, eu estou medicada. Eu estou bem. Desestabilizada porque já me imaginava uma pessoa controladora e esse controle surgia em mim se apresentando em diferentes sintomas, diferentes. A irritação com a minha colega, não é possível, gente, vai botar a capa do negócio diferente, a cor, aí isso já estava ali. Mas por que tem que reunir todo mundo para ensaiar um dia antes? Aqui, ó, porque eu discordava de tudo. Então eu estava ali sofrida, eu sofri. Aí eu falei, caramba, realmente a proposta empírica de experiência ela não veio à toa. Então a gente fez um cadinho, eu falo por mim, não vou falar pelas minhas colegas, por mim foi um cadinho ali para eu me ver fervendo no meio do meu controle, da minha vaidade. Aí ontem, quando eu cheguei aqui, que a gente foi mexer, né, ajustar tudo, eu falei, gente, eu vou mudar a capa. Aí a capa muda, eu mudei o layout de tudo. Vocês sabem o que aconteceu? Só que eu queria mudar uma capa, porque eu achei que estava ruim a capa. Quando eu mudei o slide de todo mundo. Eu poderia ter passado por isso? Não precisava. Se eu não tivesse esse complexo. 7h30. Pois é. Saímos daqui tarde porque eu fiz essa pureza. Mas aí tudo bem. Deu certo. Fiz aqui, abro um PowerPoint, abri 3 PowerPoints e começa uma ciranda. Não é esse, eu falei, é esse. Não é. Enfim, no final, a gente conseguiu ajustar tudo. E eu falei para as meninas, no final, eu falei, o meu erro foi o seguinte. Se eu tenho essa questão, eu preciso falar, o slide é comigo. Me passa tudo. Mas também vai virar, mas também não vou apresentar nada não, só vou fazer isso. E é isso, a gente precisa se conhecer. Então, assim, é importante essa lanterna para dentro, a gente precisa utilizar nosso tempo, estar atento. Eu poderia mais uma vez sair daqui extremamente irritada, não dormir bem, ruminar várias coisas e chegar aqui hoje com o coração menos apertado, mais apertado do que eu cheguei. Mas eu, graças a Deus, ontem eu consegui ver, falei, cara, o problema sou eu, não é mais ninguém. Foi positivo. Então eu já estou em contato com o meu controle. E eu já sei, na próxima vez, como eu devo me cortar. Então, assim, eu deixo para vocês as reflexões. Eu espero que vocês tenham observado outros pontos, de repente, que vocês acharam interessante nessa parábola, fazer correlações com a vida de vocês, com os ensinamentos também que estão por aqui, que ela pode ser interpretada por outras óticas com esses elementos, tá? É bem livre. E a gente pode ir trocando. Eu vou passar agora a palavra para a minha amiga, Delinha.